Gravando? Ainda não. Ah, Tem alguém vendo a minha tela? Pô, tá gravando já. Tá. Então, nessa linha aí que o Daniel estava falando, né, a gente vê que o curso foi basicamente tipo, análise funcional e é bom falar que fez um curso de quântica, saber algumas coisas mesmo da parte da física. E como a aula do Schuller, ele basicamente demonstra as coisas abrindo as contas, só continha, né, não tem muita coisa mais complexa, a gente decidiu dar uma omitida em algumas e trazer nesse espaço de tempo umas coisas mais motivações físicas, né, que é exatamente essa primeira parte que eu vou falar agora. Então, a primeira motivação, né, o pessoal que faz física talvez vá ver isso em experimental A3, né, que costuma fazer, é o efeito Zeeman. E a ideia é o seguinte: você está num laboratório e você quer medir as linhas espectrais de algum elemento sob o efeito de um campo magnético. Em geral, é um campo fraco, né, para você não gerar outros fenômenos. Você quer estudar só o efeito do campo em si. Então, você pega um campo fraco e você observa algo desse tipo, né? Então, esse 1s, 2p são os níveis de energia, né, o estado de excitação do elétron. E a ideia é que era para ter só essa linha, certo? Só que quando você faz o experimento com o campo magnético fraco, você vê que essas linhas elas abrem em ramificações, ou seja, é como se tivessem vários graus degenerados nessa linha, e aí quando você põe sobre o efeito de um campo, eles abrem. E, bom, isso era um pouco inesperado, mas tudo bem, você consegue explicar isso de alguma forma, né? Você faz aquele modelo meio semiclássico, pensando no momento angular do elétron girando em torno do átomo, você joga no hamiltoniano, faz algumas contas e perfeito, você consegue até explicar essas ramificações. Mas acontece uma coisa mais inesperada, que é o seguinte: esse nível 1s, ele não tem esse momento angular associado. Então, ele não deveria ramificar. Os outros até vai, mas esse primeiro não. Ele não tem esse momento magnético orbital, né? Falando mais exatamente. E mesmo assim você verifica esse estado degenerado, né? Um up e um down. Então isso já sugere que tem alguma coisa estranha acontecendo. E como os outros conseguem ser explicados com essa ideia de ter um momento magnético orbital, né, algo associado ao momento angular, e aqui também acontece, bom, deve ter alguma coisa do tipo, né, um momento angular intrínseco, algo assim, que está aqui por trás. Então, isso já é uma primeira motivação que você pode ver da física. A segunda é o experimento de Stern-Gerlach, que classicamente é o seguinte. Primeiro, vamos ver a ideia. Né? A ideia está nessa imagem aqui. As referências da imagem vão ficar embaixo, tá, gente? O que não tiver referência é porque era da apostila do Schroeder. O que acontece é que você tem um feixe emitido por alguma fonte e você coloca esse sisteminha aqui que basicamente é só para gerar um campo magnético vertical. Isso é isso, tá? Que está acontecendo aqui. Igual ilustra nessa imagem. E a ideia é o seguinte: quando você faz as continhas e obtém o resultado, a ideia é que se você variasse, né, o campo, a intensidade do campo, por exemplo, era para você ter uma deflexão contínua desse feixe. Então, não era para acontecer o que a gente verifica de fato, que é uma divisão em dois. Né? Vai um para cima e um para baixo e eles caem em torno de uma mesma região. Não tem nada no meio, sendo que deveria ter, classicamente. Então, esse experimento aqui já mostra que tem algo quantizado referente ao momento angular. Então, isso já sugere a existência de spin nesse experimento. Claro que isso é uma versão simplificada e o Daniel ele vai falar um pouco melhor disso mais para o final, né? Mas já fica aqui a ideia do que é esse experimento. Então, tudo bem, dadas essas motivações, então tem algum sentido a gente ir atrás do que é esse momento angular. Apesar da gente estar falando de spin, né, a gente vê que estudando o momento angular a gente consegue entender como funciona
os operadores de spin que a gente vai obter depois. Então, recapitulando do último seminário. A gente tem os momento angular orbital, eles vão ser esses operadores, né, que a gente define lá através do teorema de Stone, e eles são definidos por essa expressão, onde esses d, eles são só rotação em torno do eixo J. Então, x, y, z, por exemplo. Só você escolher. E explicitamente, eles são dados nessa cara aqui. Só que assim, é ruim de manter essas coisas na cabeça, né? Essas várias equações. Então, vamos pensar numa forma mais mnemônica. Na física clássica, a gente tem uma expressão desse tipo para o momento angular. Exatamente essa, na verdade. Então, se você compreender esses operadores numa espécie de vetor, né, cujas entradas são esses operadores, 1, 2, 3, no nosso caso, que é 3 dimensões, a gente recupera essa expressão clássica, né, só que dessa vez utilizando os operadores. Então, você tem meio que o operador posição, esse produto vetorial e os operadores momento. Claro que isso aqui é mais uma forma mnemônica, né? Você até pode tentar definir algo desse tipo mais direitinho, mas é para você lembrar que no final das contas é a mesma expressão e vai dar isso aqui. Geralmente o que acontece até em alguns livros de física é você ter essa expressão clássica, daí você joga o operador nela e vê o que dá para obter o respectivo operador. Então, não está de todo errado, não. Bom, então ok. Ponto. A gente está falando do momento angular, certo? Depois, mais para frente, quando a gente for comentar de spin, fica algo como o spin é um momento angular intrínseco, apesar de não ter um análogo clássico. Então ele é como se fosse um momento angular, mas não tem nada a ver. Fica essa intuição na cabeça. Mas ele tem algumas coisas a ver, sim. Né? E aí aqui eu quis trazer só para deixar na mente, quando for pensar no assunto, é que apesar do spin não ter esse análogo clássico, a gente consegue ter alguns fenômenos que têm um análogo, sim. Por exemplo, da precessão. Então, a gente tem essa precessão de Larmor, que é o seguinte, fazendo algumas contas, eu não quero nem entrar em detalhe não, só deixei aqui para ver de onde que surge. Né? A gente vê que os valores esperados, eles precessam também. Então, assim, mais para frente, quando a gente estiver falando de spin, ele não é um cara tão estranho e não é tão esquisito pensar nele como se fosse um momento angular, porque acontecem algumas coisas parecidas, apesar de ser com um valor esperado, né? Então, é bom ter essas coisas em mente. Mas, ok, eu quis comentar disso agora porque a partir de aqui a gente vai mudar um pouco, né? Vai seguir mais alinhado com a aula, porque a gente tem os operadores, então a gente quer calcular os autovalores e autovetores, certo? Então, terminando a recapitulação do momento angular, vamos dar seguimento. É o seguinte, vamos estudar esses operadores que a gente acabou de relembrar, vamos ver como funciona a relação entre eles, né? Então, a ideia é eles vão formar uma álgebra de Lie, né? Só para continuar o fio, então. E aí a gente vai definir um outro operador só para ter um vínculo, ou seja, mais equações, para ajudar a gente a calcular os autovetores desses caras. Essa é a ideia que a gente vai ter daqui para frente. Vamos lá. Da definição, eles vão satisfazer essas relações de comutação. Né? E a gente pode resumir elas dessa forma, essa expressão mais simples, que, se você for ver, é a álgebra de Lie de SO3. Então, o espaço gerado por esses caras. Isso é legal, porque então quer dizer que as coisas que têm essa mesma álgebra de Lie, então a gente obtém alguns resultados para esse cara, a gente vai estar obtendo também para os outros caras que também têm essa mesma álgebra. Que é o caso do spin. Então, quando a gente for falar depois, o spin ele vai ter a mesma álgebra que o momento angular. Por isso que a gente vai ficar a aula inteira falando de momento angular. Isso. Aprendendo sobre ele, a gente aprende sobre spin. Aí a demonstração vai ser uma das poucas, assim, é só para mostrar mesmo. Realmente você pega o bracket, joga a definição e sai fazendo as contas. E no final, na hora que você enxugar tudo, você vai verificar o resultado. Né? Os demais são bem análogos. Não vou nem ficar fazendo para não matar vocês de tédio. E é o seguinte, então a gente está falando muito de operador, mas se você pegar um livro de física, você vai ver um tanto de matriz. Porque é o seguinte, né, a gente consegue
representar esses operadores em termos de matrizes, né? O que é uma representação? É um cara que sai do seu espaço e vai para o espaço de automorfismos, um espaço vetorial. Né? Ou seja, em termos mais simples, né? Vamos pensar que isso tem dimensão finita, que é o caso do spin, por exemplo. Né? Esse espaço de automorfismos desse espaço vetorial V é simplesmente matrizes. Né? Então, é um cara que te pega um elemento e te devolve uma matriz, está associando os dois. Então, quer exemplificar para alguém perguntar, mas como que eu faço conta usando esses operadores momento angular? Né? Você vê em livros de física, assim, você tem matrizes desse tipo. Né? São caras, geral, traço zero, né? Por exemplo, depois, matriz bem comum também são as matrizes de Pauli, que seguem a mesma regra, né? Traço zero, e tem uma cara parecida com essa. Aqui está R3, no caso. Então, dá para ter essas matrizes assim, em mente, né? Só para ter algo mais concreto para fazer as contas, se quiser. Então, ok. Vamos tentar seguir na direção de calcular os autovetores, autovalores desse cara. Vamos dar uma álgebra de Lie e ver, que a gente viu que é o caso dos operadores de momento angular. Vamos definir o invariante de Casimir. E esse Casimir aqui, eu fui pesquisar, é o mesmo Casimir do efeito Casimir da física. Então, o cara está em toda parte. Você define o elemento invariante de Casimir, o operador de Casimir, como sendo um elemento dessa álgebra de Lie que vai comutar com todos os outros elementos da álgebra. E a notação de J ao quadrado, vocês vão ver na aula no Schüler que ele usa um ômega, mas a gente prefere deixar o J ao quadrado, que é mais intuitivo, né? Como se fosse a norma dele, algo que resgata essa ideia. Né? E a gente vai trabalhar, então, mais geralzinho, a gente vai trabalhar com esses operadores J1, J2 e J3. Em vez de ser literalmente os operadores de momento angular L1, L2 e L3, a gente vai trabalhar com esses J, que tem a mesma álgebra de Lie. Então, só para depois substituir os operadores que a gente quiser no lugar desses J. E claro, a representação de um operador de Casimir também vai ser um operador de Casimir. Então, não precisa esquentar com isso, na hora de fazer as coisas com objetos mais concretos, matriz. Para continuar, então, a gente tem que definir algumas coisas operacionais, né, para poder fazer as contas. Então, desses J1, J2 e J3, a gente escolhe um. A gente vai escolher o J3 para deixar guardado. E vai definir os operadores de escada, né, que é o subida, que é o mais, e o descida, que é o menos, em termos de 1 e 2. Então, eles são definidos dessa forma. E a razão deles terem esse nome de operadores de escada é porque quando você aplica eles, você meio que sobe o alto valor ou desce. Então, você vai subindo de 1 em 1 ou descendo de 1 em 1. E eles aparecem, não esses exatamente, mas a ideia de operadores de escada aparece em várias situações, né, na quântica, tipo no oscilador harmônico, né, que você faz energia e tal. Então é bem comum. Não necessariamente com a mesma estrutura que esse que a gente está vendo, mas aparecem. E resultados operacionais também, que se você quiser, você pode verificar essas relações de comutatividade ou entre esses operadores mais e menos, e o operador de Casimir também. Né? Então você consegue verificar isso aqui. Novamente é só pegar o bracket, jogar a definição e sair abrindo e vai chegar nisso. E com esses resultados, dá para mostrar que você pode reescrever o operador Casimir utilizando esses mais e menos e o 3 que você guardou. E aí é que vale notar que não tem nada de especial com esse J3. Né? Poderia ser o 1 ou o 2. Só corrigir mudando a definição dos mais e menos. Mas não é que o 3 é especial. Né? Aí lembrando que o 3 geralmente é o JZ, né? Que seria em 3 dimensões, não seria o eixo 3. Então beleza. Mas por que introduzir esse operador Casimir? Por causa desse resultado. Todo autovetor de J1, 2 ou 3 também é autovetor do operador Casimir. Então a ideia é você usar ele como um vínculo
para você poder obter os autovetores de J3. Quanto mais vínculos, mais equações. E um adendo, né, por exemplo, no problema do átomo de hidrogênio, a gente ainda tem um terceiro vínculo, que seria o hamiltoniano, a energia do sistema. Aqui a gente não está levando isso em conta, mas um caso mais concreto, tipo o átomo de hidrogênio, você teria a energia também. Isso seria um terceiro vínculo. Então, por isso que, geralmente, quando você está com a função de onda, você tem 3 índices, porque são 3 vínculos. Aqui a gente vai ter só 2. Então tá bom, vamos, enfim, tentar obter mais informação sobre esses caras, agora que a gente já tem os resultados que precisa. Os autovalores desses autovetores, partilhados entre J3 e o operador Casimir, eles vão satisfazer essa relação. E a demonstração, você pega a equação de autovalor do operador Casimir e tira o produto interno. E aí, na hora que você abre as contas, você obtém algo desse tipo. E como a norma ela é não negativa, então esse cara é algo igual ou maior que zero, então você obtém diretamente essas igualdades. E dá para ver que essas duas desigualdades, uma por mais, que é de cima, e outra quando é menos, elas viram uma só, porque só substitui o módulo aqui. Então você obtém a desigualdade da proposição. Lema. Então tem que existir um valor máximo e um mínimo, tais que quando você aplica o operador escada no sentido de descer o alto valor, quando o autovetor está indexado no alto valor mínimo, isso vai dar zero. E algo semelhante acontece no valor máximo. A ideia é o seguinte, você tem essa desigualdade. E esses autovalores μ, eles vão variar sobre um lambda fixo. Então, imagine que você está aplicando o operador escada para subir o alto valor. O lambda é fixo, mas você está subindo o valor de μ. E aí você vai começar a subir, aplicando várias vezes em sequência, vai chegar uma hora que vai violar a desigualdade. E a forma de não acontecer isso é tendo essa relação, em algum momento. E na hora que acontece isso, você chama de μ máximo. E a mesma ideia para descer. Chegar uma hora que vai descer muito. E não é para isso acontecer. Então tem que ser zero em algum momento. E por que esse lema ele é importante para obter esse resultado? É o seguinte, os valores máximos e mínimos eles são tais que o mínimo é menos o máximo, num dado lambda, e o máximo ele está nos números naturais, dividido por 2. Então, isso implica que o mínimo também está aqui, né? Só que daí seria nos inteiros. A ideia é o seguinte, você aplica os resultados que a gente obteve anteriormente. Então, a existência dessas duas relações e essa expressão para o lambda. Aqui é uma fração. Fração e escada. E aí é o seguinte, avalia essa relação aqui no μ máximo e no μ mínimo. Quando você avaliar no máximo, esse termo vai dar zero, e aí você vai ter essa relação da esquerda. Quando você avaliar no mínimo, a mesma coisa, né? Isso aqui pro mínimo. Aqui. E ambos são iguais a lambda, então ambas as relações são iguais. E aí, dessa igualdade, você obtém a primeira relação. O máximo é menos o mínimo, ou vice-versa, por um dado lambda. E a última relação decorre que a diferença do valor mínimo para o valor máximo é só uma aplicação, um certo número de vezes, do operador escada, que vai aumentando em 1 o alto valor. Então, um menos o outro tem que ser um inteiro. E, no caso, positivo. Então, aí você substitui que um é menos o outro e você obtém a relação 2. Então, ok. Você define o valor máximo como sendo J. E aí você chama o lambda de L, só para ficar um pouco mais parecido com a literatura. Então você vai ter a notação
desse jeito, né? Os autovetores em comum entre j ao quadrado e j3, eles vão ser esses caras, né, com esses índices, onde j ele é dado por essa expressão, são os autovalores de j ao quadrado, e m, aí mj, né, porque ele depende de j, ele vai variar nesse espectro aqui, são os autovalores de j3. Então, é interessante, né, como que a gente, para obter informação de um operador, a gente define um outro operador só para ter mais equações, poder trabalhar em cima delas e obter restrições entre esses caras em comuns. E aí a gente consegue tirar resultados incríveis, né? Então a gente obteve como é que funcionam os autovalores desses caras. Bom, corolário bem imediato, né? Esse mj aqui ele pertence aos inteiros dividido por 2, justamente porque depende de j, que está ali. Ele vai de menos j até j. Bom, então, queria resumir isso, né? A gente quer saber as coisas sobre o spin, então a gente trabalha com o momento angular, estuda como é que funciona a álgebra de Lie dele, define um operador extra, o operador Casimir, para ter mais vínculos, para poder ajudar nesse nosso estudo, obtendo mais relações e vínculos entre os autovalores em comum. E aí a gente consegue saber, então, como funciona essa álgebra de Lie. E aí, os operadores de spin vão satisfazer essa mesma álgebra de Lie. Então, a gente automaticamente sabe coisas sobre eles. E o Dani vai tentar aplicar um pouco disso no experimento de Stern-Gerlach, que ele vai dar sequência agora. Você compartilha aí? Tá bom. Alguém quer perguntar alguma coisa aí? Nesse momento? Apresentação do Ciro? Tamo aí, né? Qualquer coisa, né? Me interrompe aí. Principalmente quando chegar na parte de Stern-Gerlach, que é a parte que mais confunde e tal. Acho que se estiver acompanhando, estiver perguntando, vai acompanhar melhor, assim. Mas no final do dia eu consigo mostrar isso aqui, né? Que, tipo, toda a minha tela, né? Sim, sim. Que ele mostrou que, tipo assim, toda vez que tiver os 3 operadores lá comutam com propriedades, aí então você acha autovetores em comum e os autovalores são medidos por esse número L aqui, aqui esse L. E, e é isso. Ainda que eu vou fazer agora, então, a gente vai dar realmente umas aplicações mais pé no chão, assim, que são mais a ver com física. Aplicação seria átomos de hidrogênio aí, né? Átomos de hidrogênio, tipo assim, todo mundo que responde então resolveu átomos de hidrogênio lá. E é uma coisa muito horrorosa, né? Tipo assim, átomo de hidrogênio, beleza. O que a gente vai falar dele aqui é porque ele está aqui com, classicamente, né, ele está aqui rodando em volta do próton com o momento angular. Então, quando a gente considerar esse sistema aqui, a gente vai ter observável aí com o momento angular, né? Beleza. Aí, então, imediatamente, né, pelo que o Ciro falou ali, né? Tipo assim, aqui, a gente vai ter observáveis no momento angular na direção Z. Aí, momento angular ao quadrado, né? Que é quando está fazendo isso aqui, como o Ciro falou. E aí, como o Ciro falou, tipo, as fórmulas escritas lá, você calcula a comutatividade aqui, o corolário, tipo, a interpretação física daquele teorema que o Ciro mostrou, é que, justamente, numa medição de momento angular ao quadrado aqui, vai encontrar necessariamente o número da forma L mais 1 H barra, que está escrito aqui, né, os autovetores, porque na verdade não é só os autovetores em comum, é, tipo, os autovetores todos, assim. Então, o que está falando, o resultado matemático está falando é que, tipo assim, por que você tem essa relação de computação aqui? Uma medição de L quadrado necessariamente vai encontrar um número da forma L mais 1 H barra. Aí, nesse caso, né, o resto do teorema está falando que, nesse caso, as possíveis medições aí de LZ vão ser de menos L H barra até L H barra. E, tá. Então, mas além disso, tipo, eu acho, isso aqui eu achei super bacana,
é que, tipo assim, todo o teorema de Nether lá, né, simetrias hamiltonianas estão em relação, estão em objeção com observáveis conservados. O Luiz e o Guilherme falaram disso semana passada. Aí, no caso, o momento angular, ele surge justamente quando você tem simetria rotacional. O momento angular é conservado quando você tem simetria rotacional. E aí, isso aqui eu posso botar com muito problema. Então, é que nesse caso aqui, que você tem, quando você tem uma simetria do hamiltoniano, aí então você tem altos vetores em comum. Né? Simetria do hamiltoniano quer dizer algo do tipo HA igual a zero, então, comuta. E está falando que isso aqui implica quatro vetores em comum. Aí, no caso do hamiltoniano do átomo de hidrogênio, é tipo a quantização do potencial elétrico, né? Então, você tem tipo a energia cinética e o potencial elétrico aqui. Aí, essa parte aqui referente à energia cinética, ela tem simetria rotacional, porque o Laplaciano tem simetria rotacional, e o potencial eletromagnético tem simetria rotacional também, né? Porque ele está dependendo só da distância até a origem aqui. Então, o hamiltoniano do átomo de hidrogênio tem simetria rotacional. E o que a afirmação aqui está falando é que, como tem simetria rotacional, tem autovetores em comum com o momento angular. Só que a gente acabou de ver que o momento angular, os autovetores do momento angular, eles são medidos aí com esses números, né? L de 0 vai 0, 1, 2, 3, e M que vai de menos L a L. Então, só que esses autovetores são compartilhados com o hamiltoniano. Ou seja, toda vez que, então, para cada número aqui, a gente consegue achar uma autofunção do hamiltoniano. Então, tipo assim, eu achei isso super bacana porque como é que a gente faz isso em quanticão? A gente resolve a equação de Schrödinger, a gente resolve na mão o problema de autofunção lá, né? A gente resolve na mão H I igual a lambda de C. Isso é muito trabalhoso, né? Porque a gente tem que achar funções especiais, harmônicas e tal, para conseguir resolver o problema de alto valor. Então, aqui, antes de resolver o problema de alto valor, a gente está falando, as soluções são essas aqui. Algumas das soluções são essas aqui. Para cada L positivo e para cada M, que vai de menos L a L, a gente vai ter uma solução que vai ter pelo menos uma solução aí, psi L, M. E, tipo, aí lá, quando a gente resolve mesmo a átomo, a gente sabe que tem mais um número quântico e classifica todas as soluções. Mas é que, tipo, a gente não tem as autofunções aqui, mas meio que a gente sabe que as autofunções estão associadas a esses números quânticos aí. Sem resolver a equação de Schrödinger ainda. Tá, a próxima parte aí, então, eu vou falar do experimento de Stenger-Lach, que o Ciro já falou o que é, né? O experimento de Stenger-Lach é isso aqui, né? Tipo, você joga um feixe de elétrons aí é, no campo magnético, aí os elétrons defletem exatamente para dois pontos aqui, né? Assim, se fosse clássico, né? Então, o campo magnético está tipo, aleatório aqui na direção Z, e vai ter uma faixa aí, então vai ficar uma coisa meio contínua aqui. Aí, beleza. Aí, tá bom. Só antes de falar do Sanger lá, que eu queria agora, então, nesse ponto, definir spin. Né? Aí, para definir spin, eu acho que é interessante a gente dar uma digressão aí sobre o teorema que a gente mostrou, né? O teorema que, do jeito que está falado, né? É que, tipo assim, se você tiver J1, J2, J3 observáveis aí, satisfazendo as relações de comutação lá, J1, J2 igual 3, etc. Então, você vai ter esses conjuntos de autovalores aí. Então, tipo, L mais 1 para J quadrado e menos L PL para J3. Certo? Eu vou dar outra interpretação para isso aí.
que é o meu teorema aqui. A interpretação aqui é tipo assim, que esse conjunto aí, o Ciro comentou isso, né? Que tipo J1, J2, J3, com o colchete de Lie, né? Isso aqui ele forma uma álgebra de Lie, que é isomorfa aí a álgebra de Lie de SU2. Também isomorfa a álgebra de Lie de SO3. Beleza. Então, o que a gente está fazendo, então, falando, tipo assim, esse aqui é meio que uma base para essa álgebra de Lie, né? Essa álgebra de Lie com espaço vetorial com colchete. Então, o que a gente está falando, essa informação aqui, a gente pode reescrever ela aí. Deixa eu botar aqui assim, né? Então, o problema aqui é que toda vez que a gente tiver uma representação aí da álgebra de Lie, de S2, no nosso espaço, aí a gente tem esses geradores aqui, né? Esse foi o jeito alto nível de falar o meu teorema. Assim. Então, porque selecionar esses três operadores é selecionar, é fazer uma representação aqui de S2 no espaço. Aí, então, disso, tipo assim, você tranquila, depois no final eu mando a referência que eu peguei para tirar a conclusão, né? Mas disso aí, né, a gente pode concluir que uma representação, que representações irredutíveis de dimensão 2L mais 1 são únicas. E a ideia aqui é simples, tipo assim, a demonstração, só tipo, da ideia aí, é que aqui, né, tipo assim, quando a gente bota o 2L mais... Quando a gente... A ideia é que, tipo, o resultado aqui vai te dar um punhado de autovetores aí, né? Tipo, vai tipo, de 2L mais 1, menos L, vai até um psi de L, né? E esses operadores aí vão ser autoadjuntos. Então, esses autovetores vão ser ortogonais. Então, vai te dar uma base para esse sistema. E é isso, né? Aí, tipo, então, é mais ou menos por aí a ideia. A ideia é que, tipo assim, quando você tem uma representação irredutível aqui, assim, ou então uma representação aqui, pelo teorema você vai achar uma base de autovalores e com toda outra representação vai ser assim. A moral da história é porque isso aí aí faz sentido falar, tipo assim, sistema quântico de spin J, porque o sistema quântico de spin J vai ser único a menos da dimensão aí. O sistema quântico de spin J vai ser justamente esse espaço aí, elevado T2J mais 1, e com os três operadores aqui, S1, S2, S3, que são os operadores de spin, né? Então, esses operadores de spin são justamente essa única representação aí, que tem de S2 no seu espaço. Então, faz sentido, né? Não tem nenhuma escolha associada. Tudo canônico. Aí que a gente chama de spin, dado o sistema de spin J, o que chama de spin aí são os observáveis, S1, S2, S3. E o que o teorema lá fala é que justamente o espectro de sistema J e spin aí vai diminuindo J até J. Tá, aí a gente vai especializar aqui, né, no sistema quântico de spin meio, que então vai ser C2, com três operadores aí, e o espectro dos operadores vai ser menos meio, meio, né, para lá aqui. E o spin total do sistema vai ser único, vai ser constante, vai ser sempre esse número aí, de 3,4, porque é a solução, né, de aquele lambda igual a mi mais 1, aí você resolve o Bhaskara aí, e você encontra a solução que é a de 3,4. Então, tipo, o spin total ele é constante, e o spin nas outras, aí a gente vai se representar esse spin na x, na x, algo assim, vão ser sempre menos meio ou meio.
exemplos de sistemas que possuem spins, né, tipo elétrons, prótons, quarks, neutrinos. Esses exemplos aqui são no sentido, tipo, o elétron, ele vive em R3, né? Aí na próxima aula a gente vai falar que esse sistema tem spin, se a gente tensora ele com C2 aí, esse cara aqui. O sistema tem spin J, se tensora com isso aqui. Aí você consegue definir esses operadores de spin aqui, fazendo tipo um tensor SJ, não sei assim. Tá. Aí só escrever isso aqui explicitamente, a gente consegue diagonalizar aí, troquei de S1, 2, 3 por SX, SY, SJ. A gente tem que diagonalizar esse Z, né? Tá aqui diagonalizado. Então os autovetores aqui são 1, 0 e 0, 1. E aí a gente calcula, né? Esse aqui são as matrizes de Pauli. A gente acha essa matriz de Pauli. Não é surpresa, porque tipo, é a representação única de S2. Representação única aí de S2 em C2, né? É só uma explicação de matriz, então. Analisando SZ, a gente vai achar então essa matriz, meio matriz de Pauli, né? SX, SY, SZ. E beleza. E então a gente tem aqui o conceito de spin, a gente tem explicitamente qual que é o espaço de Hilbert de spin, a gente tem explicitamente os operadores observáveis de spin aí. E a parte legal que eu acho do Stern-Gerlach, vou mandar essa imagem aqui no... Se você puder pegar essa imagem e mandar no chat, eu agradeço. O legal do Stern-Gerlach é quando você olha, realmente, o que eu acho, é que quando você olha a ideia de compor experimentos de Stern-Gerlach, e aí as coisas ficam, tipo... Isso é a primeira aula do curso de quântica do MIT, assim, com a nível online, é justamente fazendo umas brincadeiras com Stern-Gerlach. Nada faz sentido. E porque o que acontece, né, quando a gente observa o Stern-Gerlach aí, tipo assim, a ideia, o experimento mental aí, é que, tipo assim, você joga lá um feixe de elétrons, aí aqui você vai fazer Stern-Gerlach 1. Aí o que você vai fazer? Você vai observar que metade estava com o spin para cima, metade estava com o spin para baixo, né? Porque metade vai para cima, metade vai para baixo. Então, você literalmente filtra o que foi para cima. Beleza, você filtra essa parte que foi para cima. Com SZ mais meio, né? Você filtrou esse peixe para cima. Aí depois você vai lá e mede o SX. Uma coisa que a princípio não tem nada a ver, assim, né? Você tá medindo o campo magnético para cá, campo magnético para cá, não devia ter nada a ver. Aí o que você observa que metade foi para cima, metade foi para baixo, né? Houve um quadro de intensidade aqui, porque metade está aqui, metade está aqui. Então, beleza, esse peixe aqui está com SZ meio, né? Vamos dizer. Ó. E esse aqui está com SX meio. Então, aí a princípio, né, classicamente a gente esperava que, se a gente for medir SZ de novo, a gente vai encontrar SZ meio, porque a gente selecionou os caras que estavam com esse meio. Só que aí, se a gente fizer isso aí, a gente vai observar que, na verdade, metade foi para cima, metade foi para baixo. A gente esperava, né, classicamente, que a gente tivesse 250 aqui e 0 aqui. Porque a gente já filtrou o spin meio aqui. Aí, então, tipo, tá vendo aqui quântica. A medição importa. Você vai observar só metade aqui com o spin para cima meio. E sua medida aqui alterou o que aconteceu. Beleza. Aí, quando está lá, tipo, no começo do discurso de quântica, é sempre assim, sabe? Falar do que acontece. O que eu queria fazer agora é me fazer nos continhos e mostrar isso aí. É super básico, no sentido que dá para fazer isso no curso de quântica. Né? Beleza. Aí, por isso, vamos traduzir aqui o nosso termo espectralzão lá, os nossos axiomas, para a linguagem tipo, da quântica 1. Isso aqui é literalmente o axioma 3 do Schuller e o axioma 5 do Schuller, só que uma linguagem... Tá, o axioma de medição é isso, né? Você está no estado quântico, ele inicialmente está no estado do psi, e você faz uma medida observável.
a probabilidade de observar um alto valor tal é dado por isso aqui. E, produto interno com a projeção nota estado de lambda. Beleza. Isso aqui, tipo, lá no quântico 1 estaria, tipo, algo assim. Chama de pós-medição. Mas não lembro como o Tio bota lá. E é meio que a ação de colapso da opção, né? Se for o sistema quântico H inicialmente está em estado normalizado, é feita uma medida do valor lambda para um observável A que vai de H para H. Isso aqui é antes de medir, isso aqui é depois de medir. Aí tá falando, a questão da pós-medição é que o novo estado do sistema vai simplesmente ser a projeção de psi em lambda, né? Tá falando, tipo assim, suponha que a gente estava nesse estado aqui. Suponha que você tem psi aqui, um autovetor de valor lambda que foi o que você observou, né? Então, o novo estado aqui é simplesmente a projeção. A dimensão como calcular a probabilidade do sistema, é soma de colapso da opção de onda e que você projeta no seu novo estado. Isso aqui é a tradução do teorema espectral geral, porque tudo isso aí segue do teorema espectral de dimensão finita, né? Tipo assim, lá no Schur, isso aqui está escrito de maneira diferente. Porque aqui, o que eu estou fazendo especial aqui, que eu estou falando probabilidade de observar alto valor, né? Aí, alto valor deve fazer os termos espectrais mais pé no chão. Não necessariamente o espectro, os elementos do espectro, né? Tudo que a gente está vendo agora, que você pode ter coisas que não são alto valores no espectro. E aí você tem que usar o termo espectral geral, então. Beleza. Então, vamos lá, passo a passo. Aplicando os axiomas aí para tirar a conclusão. Tá, parte 1. O que acontece no feixe? Por simetria, o primeiro feixe tem metade spin para cima e metade spin para baixo. Porque a gente não fez nada no sistema e isso é um argumento específico mesmo. Aí, lembrando aqui, né, que o SZ está desse jeito aqui. Só checando, tá? Os alinhamentos são meio, né? Meio. Aí, um outro vetor de spin para cima, meio, é um zero. Por construção. Tá, fazendo aqui na primeira medição é que a gente está selecionando esse autoestado aí em zero e depois está descartando esse autoestado 0,1. É isso que está acontecendo quanticamente. Próximo passo. Então, esse nosso feixe medido SZ está medido mais 1 e está no estado 1, 0. Isso aqui é essencial. Aí, quando a gente for medir SX, o que a gente vai fazer, então, a soma da pós-medição. A gente está no estado 1, 0, a soma da medição. A probabilidade de passar para o próximo vai ser a projeção, vai ser dado pela projeção do 1, 0 no nosso novo autoestado. Beleza. Aí o SX é esse aqui. Um outro vetor de spin meio de SX é 1, né? Você checa fazendo a conta aqui. Cada um. Então, o que a gente vai fazer, a probabilidade de a gente medir meio vai ser dada a partir da projeção do nosso estado antigo do nosso estado novo. Aí essa projeção, né, tipo assim, faz aí geometria plana, você acha que o estado novo aí é meio meio. Então, a gente calculei a probabilidade de medir spin meio para SX. Vai ser a probabilidade de spin de spin meio vai ser aí produto interno entre psi e essa projeção, então vai ser produto interno de 1, 0, produto escalar de 1, 0 com meio meio, com meio. Então, metade do peixe, de fato, vai para cima. Então, uma imagem aqui. Então, aqui imagem está certo.
Então, o que eu estou falando é que na parte 2 aqui, o que a gente está fazendo é selecionando esse estado novo aqui, 1, e nosso novo estado 1 menos 1. A gente não está selecionando, esse é o chão. A gente não está selecionando spin X+, a gente está selecionando outro estado. Esse é o que o axioma da pós-medição está falando. Vai colapsar no outro estado. Não vai colapsar no observável, assim, no valor observável. E a última parte, então, né, quando for daqui para cá, a gente está nessa parte, o nosso feixe aí, RX, a gente mediu meio, a gente está no outro estado normalizado aí, sobre raiz de 2 e sobre raiz de 2. Quando a gente for medir de novo SZ, a gente vai de novo projetar de volta de 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2 e 1, 0, né? Então a gente vai fazer o contrário, a gente está aqui no 1 sobre raiz de 2, dessa vez a gente projetar aqui no 1, 0. O que a gente acha que esse 1 sobre raiz de 2 é 0. A gente calcula a probabilidade, a gente medir spin para cima SZ, vai ser esse produto interno aí. Aqui para cá, então tem um quadrado aqui. Não igual na minha. Ou não? Aí vai dar isso aqui, vai dar tipo o produto escalar disso com isso, vai dar 1 sobre raiz de 2 ao quadrado. E vai dar meio de novo. Então o negócio é isso. O tchan aí é que quando a gente vai selecionar de novo esse resultado 1, 0 aqui, vai de novo fazer a projeção aí. E qualquer etapa que não faz sentido classicamente aqui, a etapa é justamente quando você observou esse spin SZ aqui, SX aqui, por exemplo, você está realmente projetando o seu estado. A observação vai alterar o seu estado. E é isso.